Queridos professores, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um programa EBD Online. E nesta oportunidade, voltamos a estudar a lição de juvenis, que tem por título central, Falso ou Verdadeiro, como combater as ideologias do nosso tempo. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando a lição de número 10, que tem por título O Engano da Teologia da Prosperidade. Querido professor, esta semana nós temos um material muito interessante para estar estudando com os adolescentes. Nesta semana, se dá uma oportunidade de você, professor, você, professora, estar apresentando aos seus alunos acerca de um assunto que está muito em alta e se torna uma alerta aos seus adolescentes para que eles evitem, de um modo geral, esta ideologia, esta chamada teologia da prosperidade. Observe você, professor, que quando a gente fala de teologia, nós estamos falando acerca do estudo de Deus dentro das Escrituras. E quando a gente fala sobre a teologia da prosperidade, ela está centrada dentro de uma ideologia muito antiga, por volta do século XIX, que surgiu no mundo com o nome de confissão positiva. Nesta aula, eu preciso indicar a você, professor, o livro do pastor Ezequias Soares, por título Heresias e Modismo. Ele vai nos trazer uma excelente aula, subsídios, que vai ser fundamental para a sua aula. Nessa oportunidade, o pastor Ezequias ele trabalha que essa teologia da prosperidade ela surge como um ramo dessa confissão positiva. Nós vamos ver que a confissão positiva ela não está relacionada com alguma seita ou religião, algo do tipo. Não. Vamos lá. A confissão positiva ela surge no mundo por um curandeiro chamado de Phineas Parkhurst. Ele vai surgir que com a pregação, né, a gente pode tratar dessa maneira, com a ideia dizendo que a nossa mente ela tem o poder. Então, tudo aquilo que nós idealizarmos acontecerá. Tudo aquilo que com a força do pensamento nós queremos acontecerá. Então, era basicamente essa a ideia deste curandeiro. A gente vai ver que, com o passar do tempo, em 1891, então surge na história um pastor chamado de E.W. Kenyon. Ele surge diante de um cenário religioso e agora ele descobre essa confissão positiva e ele agora quer inserir dentro de um meio religioso, dentro da igreja. E ele vai tratar isto por meio de livros, por meio de campanhas evangelísticas. E isto ele toma como embasamento usando passagens bíblicas que falam de cura, de milagres, que falam de sobrenatural de Deus, mas tudo isso usado de uma forma descontextualizada, não dando devido valor ao texto por completo, só pegando trechos e usando para dar poder à sua ideologia. Nós vamos ver que dentro da teologia da prosperidade, ela vai pregar que aquele que é pobre está vivendo em maldição. Aquele que é pobre está vivendo dentro de um cenário de pecado e por isso ele é pobre. Eles vão pregar que
A teologia da prosperidade, ela está associada a que todo crente deve ser rico, deve ser bem de vida, não deve passar por doenças ou por dificuldades. E a gente sabe que isto foge totalmente dos parâmetros bíblicos. Nós vamos ver que, ao decorrer de toda a Bíblia, nós vamos ver, sim, realmente, homens de Deus que foram muito ricos, que foram reis, mas, de contrapartida, nós vamos encontrar vários homens de Deus que passaram por dificuldades, passaram por provações, e isso não quer dizer que aqueles homens de Deus estavam em pecado ou estavam em maldição. Nós temos um grande exemplo dentro da Escritura Sagrada que quebra totalmente esta ideologia, esta teologia da prosperidade. O exemplo em questão é o patriarca Jó. Você, querido professor, é conhecedor da história de Jó, certamente os seus adolescentes o são, mas reforce com eles acerca deste grande homem de Deus que, sendo provado por Deus, o Senhor permitiu que em um único dia Jó perdesse seus filhos, perdesse sua riqueza, perdesse a sua saúde. Mas dentro deste cenário, Deus estava provando a fé de Jó, que ao passar de tempos, a gente vê que Jó chega ao final da provação e se acha aprovado por Deus, experimentando a aprovação e sendo glorificado o nome do Senhor. E aí, então, a gente sabe que o final da aprovação, Deus restitui dobrado tudo aquilo que Jó ele possuía. Mas isso não quer dizer que Jó estava em pecado, não. Isso foi uma aprovação da parte de Deus na vida de Jó. Nós temos ensinos, inclusive acerca do próprio Senhor Jesus. A gente vê que Jesus ele veio na terra como homem de dores, como um simples carpinteiro, não como um rei, uma autoridade militar ou algo do tipo, um rico. Não, ele veio como um simples carpinteiro. A gente vai ver textos que falam de algumas necessidades de Jesus, que fala do trabalho que Jesus andava, que Jesus ia para um lado para o outro, sem nenhum tipo de luxo. Então quer dizer que o nosso Senhor Jesus estava em pecado. Isso é totalmente uma falácia que deve ser bastante destrinchada e estudada com os teus adolescentes. O próprio Jesus ensinou que neste mundo nós enfrentaríamos dificuldades, tribulações, aflições, mas nos manda e nos dá a instrução para estarmos felizes, alegres com isso, pois sabemos que dessa maneira Deus está nos provando e o nome do Senhor será glorificado. Certamente nós sabemos que devemos ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, o que nós falamos, mas a teologia da prosperidade quer implantar que a nossa palavra ela tem o mesmo poder da Bíblia, da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus. Isso é uma falácia. Isso não está diante do texto sagrado. Isso é antibíblico. Nós devemos ter, sim, o compromisso, o cuidado daquilo que sai da nossa boca. Nós devemos, sim, abençoar. Nós devemos, sim, bendizer. E fora dos nossos lábios todo tipo de maldição ou palavra contrária. Mas não dizer que a nossa palavra equivale ao poder da palavra de Deus. A gente sabe, queridos, que o próprio Jesus ensinava acerca disso, pois a teologia da prosperidade, com esse ensinamento, vai nos dizer que nós devemos, então, decretar a nossa bênção ou decretar a nossa riqueza, dentre outras coisas do tipo. E neste âmbito, dentro desse meio da teologia da prosperidade, existia um grande propagador dessa teologia e até mesmo da construção positiva, que era o Benihim. Benihim, em uma determinada oportunidade, ele disse assim: nunca, jamais, em tempo algum, vá ao Senhor e diga, se for da tua vontade. Ele complementa. A gente vai, então, entender que Benihim está totalmente equivocado, irmãos, querido professor. E nós devemos ter em mente
que essa palavra que Benihir falou nunca pode sair dos nossos lábios. É algo totalmente antibíblico, totalmente descontextualizado da palavra de Deus. A gente tem o próprio ensino de Cristo, que em Mateus, no capítulo 6, ele está reunido com os discípulos e ele os ensina a orar. E em meio a esse ensino, ele vai dizer assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O professor conhece, mas vai ter um trecho deste modelo de oração que Jesus diz assim: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. No episódio do Getsêmani, Jesus sofrendo, pressionado, pois estava chegando a hora dele padecer por nós, ele ora a Deus e diz assim: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Como é que nós podemos dizer que a nossa vontade é que tem que estar acima da vontade de Deus? Essa teologia da prosperidade, ela vê Deus como um fantoche, como um ser limitado a qual nós podemos mandá-lo. Mas isso é totalmente antibíblico, pois o Deus que nós servimos, ele é um Deus que está acima de todos, que tem a sua palavra, todo o poder. E a vontade de Deus, ela sempre é maior e melhor do que a nossa vontade. Então, que a nossa palavra seja, que seja feita a tua vontade, Senhor. Pois desta maneira estaremos vivendo o melhor de Deus para a nossa vida. Nós vamos concluir a lição desta semana informando que a teologia da prosperidade, a sua finalidade é trazer ao seu ouvinte, é trazer ao seu espectador aquilo que ele quer ouvir, aquilo que vai satisfazer o seu ego, vai inflá-lo, aquilo que ele deseja ouvir. Mas a Bíblia, ela não se trata disso. Deus, quando fala conosco, ele não fala aquilo que queremos ouvir, ele fala aquilo que nós necessitamos ouvir. Ele fala a sua vontade para nós. Então, que você, professor, seja um canal de Deus para instruir os seus adolescentes a que sejam desvendados quanto a este perigo dos neopentecostais, destas novas linhas doutrinárias que vêm surgindo em nosso Brasil e inclusive no mundo, que vem trazendo essa ideologia da prosperidade para a igreja, fazendo com que muitos cristãos, muitos crentes, fiquem de uma maneira desiludidos e percam a fé em Deus, pois não alcança aquilo que eles desejam alcançar, a tão sonhada riqueza ou sonhado bem, porque está servindo a Deus e espera que isso aconteça. Nós não temos nada disso na Bíblia que vai nos ensinar isso. Então isso deve ser muito bem trabalhado e ensinado ao teu adolescente para que sejam guardados desta terrível praga que vem surgindo em nossos dias para levar o povo para longe do Deus da Bíblia, do Deus que nós conhecemos. Então, esta é a aula desta semana. Que Deus te utilize, querido professor, querida professora, como um canal de Deus para trazer esta iluminação ao teu adolescente, para que ele seja blindado deste engano da teologia da prosperidade. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe de uma forma rica. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix
e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.